Olá, tudo bem? No vídeo anterior, havíamos prometido que hoje falaríamos mais detalhadamente sobre os dois tipos de revisões, Scan e Skimming. Vamos começar falando que existem diversos tipos de produção de resumo. Você sabe produzir, de fato, um resumo? Então, no que nós chamamos de revisão Scan, você tem a obrigação de produzir, logo após a segunda vez que a disciplina entra na sua grade de cronograma, um resumo. A produção de resumos, como falamos no vídeo anterior, não pode ultrapassar 30 ou 40 minutos. E isso porque você tem diversas disciplinas para estudar. Hoje em dia, existem diversas formas de produção de resumo. Nós citaremos agora algumas dessas revisões, ok? Vamos começar então falando de flashcards. Você já ouviu falar em flashcards? Os flashcards consistem na preparação ou elaboração de pequenos cartões. Esses cartões irão te ajudar na memorização do conteúdo estudado. Os flashcards são muito utilizados pelos ingleses. Quando você assiste uma série onde os atores estão estudando, geralmente eles estão usando cartões. E esses cartões devem ser feitos da seguinte forma. Na parte da frente do cartão, você irá colocar todas as suas perguntas relativas ou referentes ao conteúdo estudado. Logo após, no verso, você vai ter que colocar a resposta do conteúdo estudado para que mais adiante você venha reprisar tudo aquilo que você produziu nos seus resumos. Os flashcards, eles ajudam e muito na hora de você ter que revisar todo o conteúdo que você já viu anteriormente. Pessoal, falando ainda sobre resumos, é muito importante acentuar aqui neste vídeo que existem maneiras de anotar que facilita o seu entendimento posterior para a produção do resumo. Você já ouviu falar no método Cornell? Então, esse é apenas um de vários métodos de anotação, muito utilizado durante palestras, muito utilizado durante aulas presenciais mesmo, ou até mesmo videoaulas online, ou quando você está estudando através, usando um PDF, uma apostila ou um livro, as pessoas costumam usar um método de anotação para facilitar a produção do resumo. Então entenda, a anotação durante a aula não é exatamente a produção de um resumo, mas a boa anotação facilitará a sua produção de resumo naqueles 40 minutos que nós falamos anteriormente. Esse método Cornell, ele consiste basicamente a sinalização das ideias do lado esquerdo, enquanto que as anotações, de fato, estarão presentes do seu lado de anotações, que é todo o lado maior, o lado direito. Nessas sinalizações de ideias, você pode colocar a parte de dúvidas, a parte de palavras-chave e também a parte de termos desconhecidos. Nessa parte de palavras-chave, isso facilitará bastante na hora que você for produzir o seu resumo. E na parte dos termos desconhecidos, que geralmente o seu professor costuma citar, você tirará um tempo antes da produção de resumos para tentar entender do que realmente se trata. São aquelas palavras que às vezes durante a aula a gente fica boiando. O que é isso mesmo? Ainda precisamos pontuar dois tipos de resumo, mais dois tipos de resumo, que são os resumos esquemáticos e os famosos mapas mentais. Vamos falar um pouquinho de resumo esquemático. Para você que nunca ouviu falar nisso, os resumos esquemáticos são bastante utilizados pelos concurseiros. Por quê? Existem muitas temáticas que basicamente falam exatamente da mesma coisa. Então você pega vários capítulos, vários artigos, da lei ou mesmo do seu material e coloca numa única página de resumo. Porque embora cada tema tenha um trecho distinto, quase todos existem bastante, 80% de coisas semelhantes. Quer um exemplo claro disso? Tipologia textual. Produzindo um resumo de tipologia textual, você pode se perguntar, o que é tipologia textual? E é exatamente isso o seu resumo. Tipologia textual são os tipos de textos. Quantos tipos de texto existem? 4. Quais são esses 4 tipos de textos? Narrativo, injuntivo, dissertativo e o descritivo. Lembrando que para quem faz vestibular e até o Exame Nacional do Ensino Médio, é usado o tipo de texto dissertativo argumentativo. E que a dissertativa pode se dividir em duas, que é o tipo de texto argumentativo e o tipo de texto expositivo. E o que geralmente é usado é o tipo de texto dissertativo argumentativo. Viu só que nós acabamos de fazer de maneira rápida um breve resumo do assunto tipologia textual lá de linguagens? Não é tão difícil, não é verdade? Ainda falando sobre resumos esquemáticos, nós podemos lembrar ainda, na parte de linguagem, de vários assuntos de gramática, que pega bastante na hora de revisar, e que são basicamente parecidos, como hiato,
ditongo, tritongo, não são assuntos bem parecidos, mas que cada um tem sua regra padrão? É exatamente isso. Os resumos esquemáticos facilitarão a sua vida quando se tratar de assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo bem parecidos. E por fim, precisamos falar dos famosos mapas mentais. Os mapas mentais nada mais é que você pegar o assunto central daquilo que você está estudando, ou seja, a temática da disciplina, colocar como centro e ir puxando várias ramificações. Essas ramificações podem estar de forma aleatória ou ainda numa ordem cronológica da temática. Basicamente, você puxará pequenos quadradinhos ou ainda outras formas geométricas que você gostar e poderá ainda usar a sua criatividade para deixar isso tudo muito colorido e desenhado. Para encerrar, precisamos falar ainda sobre compactação. Você precisa de resumir, afinal de contas são resumos. E às vezes nós não dispomos de tanto tempo para elaborar um resumo. Com isso, hoje existem vários aplicativos como FreeMind, como aplicativos online ou outros aplicativos online de mais fácil manuseio que te ajudará a produzir outros resumos de diversas formas, como fluxograma, mapas mentais, quiz, flashcards. São esses exemplos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link de um site que basicamente faz todas essas coisas dentro dele. Você só precisa se cadastrar, é um site gratuito e você vai ter acesso às diversas formas de produção de resumo para facilitar a sua execução dessa tarefa que muitas pessoas acham que é tão difícil. Mas, se você começar a executar numa ordem, no seu cronograma, diariamente, vai perceber que com o tempo resumos não será mais o bicho de 7 cabeças, e sim você terá bastante facilidade em fazê-los e futuramente de reprisá-los. Encerrando, revisão Scheme nada mais é que a leitura de tudo isso que você produziu a longo prazo. Isso é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, mas imagine você, ao final de toda uma disciplina, poder dizer: caraca, acabei de produzir todos os resumos de todos os assuntos dessa disciplina. E hoje eu posso fazer a revisão Scheme, que é a leitura de tudo que eu construí ao longo do processo de aprendizagem. Por hoje a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo falaremos de mais assuntos sobre revisão, dentre outras coisas. Até mais. Tchau, tchau.